Bom dia, quarto ano. Vamos lá para nossa semana de prova. Presta bastante atenção na hora de fazer a prova. Leia. Se não entendeu, leia novamente. Semana de prova não é semana de tirar dúvidas. Então, é você e você fazendo a prova. Não pode tirar dúvida com a professora, não pode tirar dúvida com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a avó. É só você. Então, prova é só você que faz. Nós vamos fazer a prova igual se estivesse lá na escola. Você fazendo a prova sozinho. Então, acompanhe aí a explicação da prova. E depois que você assistir o vídeo da explicação, você vai fazer sua prova. Lembrando que antes de fazer a prova, lava as mãozinhas com sabão. Não suje a prova, que isso é um documento. Prova é um documento. Então, vamos lá. Estudante. Primeira coisa, você vai colocar seu nome completo. Lembrando que prova é um documento, então tem que ter seu nome completo. E nome é escrito com letra maiúscula. Turma é quarto ano, pessoal. Na outra prova tava colocando aí matutino, não é. Turma, quarto ano A. O turno que é matutino. Avaliação de língua portuguesa. O título. Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Então vamos lá. Acompanhe a leitura. Esse texto é um texto de divulgação científica, né? Onde está falando aí sobre a girafa. Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta. Mas, acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essas transformações ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas. Começaram a sofrer mudanças. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais alto e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimento, ou que pudessem perceber a aproximação de predadores com uma antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses mais altos. Então, ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando até que toda a espécie estivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. Esse processo repetiu algumas vezes, e em cada uma delas o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas das árvores. E em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração. Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais que hoje conhecemos como girafas, a espécie estava definida. Assim como a girafa, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultado de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente,
Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. Então, o autor desse texto de divulgação científica é Helder Lima Queiroz. Foi tirado aí, né, da revista Ciências, hoje das crianças, no mês de novembro de 2010. Após ler o texto, responda. Número 1. Que gênero textual é esse? Letra A, divulgação científica. Letra B, científica divulgação. Letra C, poema científico. Letra D, poesia científica. Só tem uma resposta certa. Então, você vai marcar a resposta correta. Número 2. Como ele está organizado? Quem que ele está se referindo? Ele está se referindo ao texto. Como que o texto está organizado? O texto aqui da girafa. Ele está organizado em triângulos e colunas? Quadrados e parágrafos? Colunas e parágrafos? Ou círculos e colunas? Então, você vai escolher uma resposta certa. Só tem uma resposta certa. Então, você vai voltar lá, observar o texto e ver se tem triângulo do texto? Tem quadrado? Tem colunas? Tem círculos? Parágrafo tem, né? Então, você vai ver aí o que tem nesse texto, né? O que tem? Se ele foi feito em colunas, se tem o quê? Colunas ou não? Se tem parágrafo ou não? 3. Quem escreveu o texto? Então, você vai colocar o nome do autor, lembrando que o autor é escrito com letra maiúscula. 4. Onde é comum encontrar textos como este? Onde será que podemos encontrar textos como este? Então, volta lá no texto que a resposta está lá. Qual é o título do texto? Então, volta lá no texto e copia o título aqui. Lembrando que título é escrito com letra maiúscula. Qual é o assunto do texto? Do que está falando o texto? 7. Como a girafa adquiriu a característica de ser tão alta? Volta lá no texto que a resposta está lá. Então, do número 1 até o número 7, todas as respostas estão no texto. Então, volta a ler o texto que você vai encontrar as respostas. Número 8. Leia. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente. A palavra grifada dá a ideia de espontaneamente. A palavra que está grifada, que está de preto escuro, está de negrito. Ela indica lugar, ela indica modo, ela indica causa ou indica tempo. Só tem uma resposta correta. Você vai marcar um X. 9. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultados de processos evolutivos. As palavras grifadas são as e nós. Então, elas estão o quê? De negrito, está de preto escuro. Então, o as, ele é um pronome do caso reto? Ou ele é um artigo definido? O nós, ele é um verbo? É um adjetivo? É um substantivo? Ou pronome do caso reto? Então, você vai descobrir aí o que o as é e o que o nós é. Então, letra A, pronome do caso reto, verbo. C, pronome do caso reto, adjetivo. B, artigo definido e substantivo. D, artigo definido, pronome do caso reto. Então, só tem uma resposta correta. Vai observar aí e vai marcar um X na resposta certa. 10. Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido. Ela é todo muito alto. As palavras grifadas são. Então, as palavras grifadas são pescoço, girafa, comprido e alta. Então, olha lá. Letra A, substantivo próprio. Será que pescoço e girafa são substantivo próprio? Lembrando que substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, é nome de pessoa. Comprimido e alto. Será que é pronome? Acho que pronome é eu, tu, ele, nós, vós, eles, nosso, nosso e tantos outros, né? B, substantivo comum. Lembrando que substantivo comum é nome de objeto, né? Escrito com letra minúscula. Adjetivo é aquilo que a gente dá qualidade a alguma coisa, a algum lugar. Letra C, adjetivo e pronomes. D, substantivo próprio, substantivo comum. Então, você vai ver o que é
pescoço de girafa comprido e alta, e vai marcar um X na resposta correta. Então, boa prova. Jesus te ama. Leia, presta bastante atenção na hora de fazer a prova. Presta bastante atenção na hora de marcar, na hora de responder, porque é a nossa notinha do terceiro bimestre. Boa prova!